Referente ao que a gente estava vendo nas últimas aulas, o que acontece? Aqui nós vimos toda a parte de energia, né? Dilatação, vimos o que era calorimetria, ou seja, toda a parte de termometria, né, de temperatura, a gente chegou a ver. Transferência de calor, convecção, radiação, né, todo esse processo. E o que a gente começou a ver nas últimas aulas foi a parte de energia, né, em específico tipos de energia. Então aqui, da aula de 7 de julho, vimos que era uma usina de biomassa, como ela funcionava, usina de carvão, carvão mineral. Vimos que tudo se baseia basicamente na conservação da energia, ou seja, a gente está mudando essa energia. Né? Em teoria, basicamente a gente aquece a água através de algum processo que pode ser aí a radiação, o elemento químico, pode ser a queima do carvão, do petróleo. Basicamente a gente vai aquecer esse material, queimar esse material, ele vai gerar calor, vai aquecer a água, vai gerar lá um movimento mecânico do qual vai gerar eletricidade. E o que a gente começou a estudar foi exatamente essa parte mecânica. Opa, aqui é a nossa videoaula. Então, na parte mecânica, vimos aqui no dia 14 a conservação de energia. Chegamos a fazer alguns exercícios. E em que resultava esses exercícios? Simples. Eu tenho três tipos de energia. A energia associada à altura, que é potencial gravitacional. A energia cinética associada a uma velocidade, que é mv ao quadrado sobre 2. E temos a energia associada a uma mola, uma deformação de uma mola, que é a energia potencial elástica. Então, basicamente, a gente resolvia os exercícios e verificava a conservação de energia. Então, eu tenho aqui um trabalho ainda, que ele está para ser entregue, era para ser entregue em 1 de agosto, né? Em que a gente ia corrigir essa questão aqui, ó. Então, vamos analisar ela direitinho, vou copiá-la aqui, para que a gente possa corrigir e começar com ela relembrando, né, tudo que a gente já viu. Porque imagino que ainda tem um pouco de lapso aí devido a esse feriado, a esse recesso no caso. Então a gente estava vendo a parte de conservação de energia, aonde vimos que a energia, basicamente, a energia mecânica, ela podia se converter em três tipos de energias diferentes. Ou seja, ela podia se converter em uma energia cinética, ela podia se converter também em uma energia potencial gravitacional, é um EPG, mais uma energia potencial elástica. É PEL. Então, basicamente, a gente tinha essa soma dessas energias, ou seja, a soma delas aí, que era o que gerava o que a gente está calculando. Então, em específico, nós temos que a energia cinética ela está associada sempre a uma altura, e ela sempre vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A energia potencial
elástica, ou potencial gravitacional, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura que você estiver analisando. E a energia potencial elástica, ela é uma constante que depende do material, o x ao quadrado que depende da deformação dessa mola, dividido por 2. Então essas eram as fórmulas com que a gente estava analisando. Então, seguindo a questão que a gente tinha visto ali na aula passada, ele diz o seguinte: quando é solto a partir, um corpo é solto a partir do repouso de uma rampa de 4 metros. Determine a velocidade com que o corpo estará quando estiver a 2 metros de altura do solo. E identifique a alternativa correta. Então ali tinha várias alternativas, eu só cortei por questão de espaço. Na verdade está aqui, né? Eu só não copiei. Mas não preciso copiar não. Então o que eu vou analisar? Eu vou analisar duas situações. Ou seja, na física a gente tem aí 2 pontos. O primeiro ponto que é desenhar, né? Que é uma forma fácil de poder identificar. Então o primeiro ponto ele vai estar o quê? A uma altura de 4 metros. Então eu vou ter aqui uma altura de 4 metros. Depois eu vou ter o segundo ponto, que ele vai estar a uma altura de 2 metros. Então, o que ele pede ali? Ele pede para calcular a velocidade. Então, primeiro passo, eu preciso identificar quais os tipos de energias que eu vou ter ali para poder comparar eles. Ou seja, inicialmente, esse cara está em repouso. O que significa em repouso? Repouso significa que esse cara está parado. Se ele está parado, significa que a única energia que ele vai ter é a energia associada à altura. Então esse cara vai ser igual à energia potencial gravitacional. Já na minha energia final, eu vou ter quem? Eu vou ter a minha altura mais a minha energia cinética, que é uma energia associada à velocidade. Por que ele vai ter velocidade? Porque afinal é o que ele está perguntando. Ó. Determine a velocidade. Então eu vou ter essa velocidade. Tudo bem? Então como que eu vou fazer para calcular esse cara? Simples. Eu sei que a energia se conserva, então a energia inicial é igual à energia final. Ou seja, quem é a minha energia inicial? É a energia potencial gravitacional. E a minha energia final é quem? É potencial gravitacional mais a energia cinética. Lembrando que essa potencial gravitacional são devidas a alturas diferentes. Uma é a altura de 4, o outro é a altura de 2 metros. Tudo bem? Então vamos lá, vou substituir meus valores. Energia potencial gravitacional, vimos que é quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Então aqui, ó, massa vezes a gravidade, vezes a altura. Eu vou botar um H linha, só para a gente poder não simplificar e dizer que é o mesmo cara, porque as alturas são diferentes, embora a gravidade e a massa sejam a mesma. Só para diferenciar um pouquinho na nossa equação. E o outro a gente vai ter massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então essa seria aqui a substituição da fórmula. Repare que na equação nós temos aqui, ó, a massa está aparecendo dos 3 lados.
Então o que eu posso fazer com esse cara? Eu posso simplesmente cortar e tirar ele da equação. Por quê? Em qualquer termo da minha equação ele está aparecendo. Então ele não vai influenciar na minha equação. Então eu posso simplificar tirando ele. Agora que eu já tirei esse cara da minha equação, eu posso substituir. Quem é a minha gravidade? Gravidade a gente conhece como 10, né? Se ele não informa para a gente, a gravidade é sempre 10. Então a gravidade aqui é sempre 10. Então eu vou ter que a minha altura é 4 metros. E eu vou ter que a minha outra altura, ela vai ser quanto? Ela vai ser 2 metros. Então agora a gente só resolve essa conta. Aqui vai dar 40. Aqui vai dar 20. Se eu passar esse termo para o outro lado, eu vou ter 40 menos 20. Eu acho que eu vou... Como não custa nada pagar outro slide, então vou só copiar aqui para a gente continuar, ter mais espaço. Então se eu passar esse cara para o outro lado, vai dar 20. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então esse cara vai dar 400. Então raiz de 400, 20. Então temos que a resposta é exatamente 20 metros por segundo. Se a gente fosse ver ali no gabarito, ó, seria a letra B. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Gabriel, Milena, conseguiram entender o que eu expliquei? Tá dando pra... Show! Então vamos fazer só mais um, só pra gente dar uma fixada melhor. Então aqui eu tô com a apostila. Deixa eu ver aqui, ó. A gente está na parte de mecânica. Estamos na parte dinâmica. Então, página lá 18. Uhum. Aham, tá, tá. Aqui a gente já tem a parte de trabalho, que é o que a gente vai ver hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa só de energia. Não. Tá. Então, vamos ver. Vamos dar continuidade, que aí eu vou achar outro exercício aqui. Aqui tá pegando energia. Uhum. É.
Então vamos lá. Vamos dar continuidade, que aí qualquer coisa a matéria não vai se estender muito, então não tem problema a gente fazer o exercício daqui a pouquinho. A gente vai começar a ver a parte de trabalho. O que é trabalho? Basicamente, a gente viu que a energia ela se conserva, exceto se eu tiver algumas formas que podem roubar essa energia. Ou seja, o que pode roubar a energia? O atrito, por exemplo. Né? Um atrito, por exemplo, se eu pegar minha mão e esfregar uma mão na outra, minha mão vai esquentar, mas eu não consigo converter essa energia depois, ou seja, eu não consigo aproveitar essa energia. Então ela é uma energia perdida, digamos assim. Então, então, o que acontece? Para um sistema onde a energia se conserva, né, igual a gente estava fazendo ali, eu estava transferindo toda a energia da altura para a energia da velocidade, né, e para a altura também. Mas existem casos em que eu não vou conseguir converter totalmente. Porque se eu soltar um objeto, por exemplo, de uma altura muito grande, o vento vai acabar influenciando. Né? Então a gente tem aí um problema bem grande, que é parte da energia ela vai ser dissipada. Ou seja, ela vai se perder nesse processo. E aí a gente tem que basicamente quem vai estar roubando essa energia é o trabalho. Então o que a gente pode dizer? O trabalho ele tem uma letra, vai depender de onde vocês estiverem estudando e qual livro vocês estiverem vendo. Mas ele pode ser um T, como pode ser um W, como pode ser uma letra grega, tal. Cada livro ele vai dar o trabalho de uma forma diferente. Mas isso é puramente questão. É puramente literatura. Isso não vai influenciar em nada que a gente está vendo. Deixa eu ver aqui se eu acho esse tal. Aqui, ó. Então o trabalho ele pode ser dado por um T, por um W ou por um tal. Né? A gente vai ter ali qualquer um deles tá valendo. Então eu vou botar. Pode ser o W. O W vem de work, né, de trabalho em inglês. O T de trabalho, né, e o tal da letra grega mesmo. Então o que é meu trabalho? Meu trabalho é energia desperdiçada. Então ele nada mais é do que energia inicial menos a energia final. Ou seja, ele vai ser dado por esses dois caras. Né? Quando a gente faz a conta ali, a gente vê que acaba tendo um desperdício dessa energia. E eu ainda posso dizer também que esse trabalho ele pode ser nada mais nada menos do que uma força vezes uma distância. A gente não vai entrar muito nesse conceito, porque aí teria que entrar toda na definição de força, seria um negócio bem mais chatinho para ver. Eu estou querendo ficar bem superficial com vocês na parte de energia mesmo, só para a gente relembrar todo esse conteúdo. Então, vendo aqui alguns exercícios que sejam referentes a isso, deixa eu ver se eu acho. Uhum. Então, ó, a gente pode. Vou fazer essa 152 com vocês aqui. Essa força, né? Deixa eu botar aqui, vai ficar mais fácil.
Então, um exemplo de força, força é a interação entre dois corpos. Um exemplo seria a força-peso. O peso é uma força. E aí a gente tem como exemplo que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, por exemplo, se eu pego e eu subo uma escada, né, eu estou exercendo um trabalho, digamos assim. Ou seja, meu corpo está gastando essa energia. Em teoria, basicamente é isso que a gente tem. E ΔS vai ser nada mais nada menos do que essa distância percorrida pelo corpo. Então, por exemplo, conceito bem simples para a gente poder aplicar, que é exatamente essa questão 152. Não vou me aprofundar muito não, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. Mas qual a ideia da questão 152? O menino de massa de 20 kg desce por um escorrega de 3 metros de altura, em relação a uma areia de um tanque, na base do escorrega. Ele pede o trabalho realizado pela força do menino. Ou seja, se ele está pedindo o trabalho, a gente sabe que o trabalho é a força vezes a distância. E que força que vai estar sendo aplicada aqui? Nesse caso, a força que está sendo aplicada, quando a gente fala força do menino, é a nossa força-peso. Então, esse menino vai estar exercendo uma força-peso, que nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Ou seja, eu sei quanto que é a massa desse menino, 20. Eu sei quanto que é a gravidade, que ela é 10. Então eu consigo saber que esse cara vai ser 20 vezes 10, 200 newton. A unidade de medida de força é newton. A partir daí, eu sei que a distância dele. Qual é a distância que o menino andou? O menino andou 3 metros. Então eu sei que a altura que ele vai andar é de 3 metros. Então repara que agora é só pegar e substituir. Ou seja, eu vou ter 200 vezes 3. Esse cara vai dar 600 joules. Embora pareça um pouquinho difícil, a questão ela é bem tranquila. Conseguiram pegar a ideia? Alguma dúvida? Milena? Gabriel? Fácil, né? Sim, sim. O único chato desse trabalho é que ele tem que estar alinhado com a distância. Ou seja, deixa eu até botar aqui, ó. O trabalho ele tem que estar na mesma direção da distância. Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, eu andar, sei lá, 15 quilômetros, se o meu trabalho, por exemplo, ele é na minha vertical. Então não adianta eu andar na horizontal se o trabalho é na vertical. Então meu trabalho vai ser zero. Em teoria, mais ou menos é isso, né? Então, basicamente eu vou ter essa relação, que ela é bem tranquila. Deixa eu ver se eu acho outra questão aqui que seja mais fácil de resolver, algo que não tenha muito empecilho. Deixa eu ver, vai descer não. Então, com isso, deixa eu ver. A gente consegue ter a relação de que é potência. Ou seja, a potência, né, a gente já chegou a estudar isso um pouquinho antes, mas a potência, ela é o quê? Quando eu falo que um carro é potente, né? O que vai ser a minha potência? A minha potência vai ser a quantidade de energia liberada em um intervalo de tempo.
Por que que o carro 1.0 ele demora a subir um morro, em compensação o carro, sei lá, 3.0, 2.0, ele sobe o morro muito mais rápido? Porque o carro 3.0 ele libera mais energia, ou seja, ele envia mais energia para o motor do que o carro 1.0. Então eu posso dizer que o carro 3.0 ele é muito mais potente que o 1.0. Então, assim a gente pode dizer que o carro 3.0 é mais potente. E quem vai ser essa potência? Como a potência é uma energia sobre tempo, basicamente esse cara, o que eu vou ter? Energia é trabalho, né? Basicamente a gente pode dizer que energia é trabalho. Então eu posso dizer que esse cara, simplificando, eu vou te dizer que é meu P de potência. Então deixa eu só indicar aqui as unidades de medidas. Então as unidades de medidas vão ser: toda energia é dada em joules, todo o tempo é dado em segundos. Esse cara é a mesma coisa que o Watt, né? James Watt, que foi um dos caras aí que inventou o motor elétrico, que fez um monte de coisa. Então, uma das energias que eu posso considerar aqui na minha relação é o trabalho. Então, eu posso dizer que o trabalho dividido pelo tempo também vai ser essa potência. Então, vamos resolver uma questãozinha que ele fala exatamente isso, ó, que é exatamente essa 156. Então, o que a gente pode ter aqui, ó? Repara essa questão. Ele fala o seguinte: para verificar se o motor de um elevador fornece potência suficiente ao efetuar determinados trabalhos, esse motor passou pelos seguintes testes: transportou 1000 kg até 20 metros em 10 segundos, 2000 kg até 10 metros em 20 segundos, 3000 kg a 15 metros em 30 segundos, 4000 kg a 30 metros em 100 segundos. O motor utilizará mais potência ao efetuar o trabalho D. Então, vamos calcular qual vai ser o trabalho de cada um deles. Ou melhor, qual vai ser a potência de cada uma deles. A gente sabe que o trabalho é essa força vezes essa distância. E a gente sabe que essa potência é exatamente esse trabalho sobre esse tempo. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a minha potência... ela vai ser exatamente quem? Ela vai ser exatamente a força vezes essa distância
dividido por quem? Pelo tempo. Repara que eu tenho força dividido por tempo, eu posso chamar esse cara de velocidade também, caso apareça, mas por enquanto não apareceu. Então vamos lá ao nosso caso 1. Que força é essa que a gente está calculando? Essa força é uma força que a gente chama de força-peso, que é a massa vezes a gravidade. Então deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, para a gente calcular. Então vou dizer que esse cara vai ser a massa vezes a gravidade vezes a distância dividido pelo tempo. Então acho que a gente chegou aqui numa fórmula ideal. Então deixa eu só simplificar aqui, para a gente ocupar um pouquinho menos de espaço. Então no nosso caso 1, a potência vai ser dada para aquele cara ali, ó. Então qual é a massa? 1000 kg. Então deixa eu apagar tudo isso. Minha massa é 1000 kg. Qual é a minha gravidade? 10. Qual é a minha altura? 20. Qual é o tempo? 10 segundos. Então, repara que eu tenho 10 e 10 aqui, né? Então eu vou multiplicar 20 por 1000, ou seja, 20.000. Então ele vai gastar uma potência de 20.000 watts. Vamos para o nosso caso 2. No meu caso 2, qual que vai ser a massa dele? 2.000. Qual que vai ser a gravidade? 10. E qual que vai ser a distância? 10 metros. E qual vai ser o tempo? O tempo vai ser 20. Então aqui eu não consigo cortar. Ou quase, né? Então eu vou ter aqui, ó, 20. Posso simplificar com 2.000, né? Então vai sobrar 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então, 10.000. Então vamos para o terceiro caso. Terceiro caso eu tenho 3.000. Vou ter 15 aqui de altura e vou ter 30 aqui embaixo. Então, mais uma vez, posso cortar esse cara aqui, né? Então vai me sobrar 3 zeros e 1 e 5. Então, 3 zeros, 1 e 5. No nosso caso 4, eu vou ter um peso de 4. Eu vou ter uma distância de 30. E eu vou ter um tempo de 100. Então, esse 100 eu posso cortar. Então, eu posso cortar aqui com 2 zeros. Então, vai me sobrar 1, 2, 3, 3 zeros. 4 vezes 5, 4 vezes 3, 12. Então, aqui é 12. Então, dentre os caras que têm maior potência, eu vou ter exatamente o meu caso 1. Então, teste 1, letra C. Pegaram mais ou menos a ideia de o que é trabalho, o que é potência? Conseguiram acompanhar? Helena, Gabriel, tranquilo? Show. Beleza. Então, basicamente, a gente vai estar trabalhando com essas fórmulas aqui, ó. Não tem mistério. Né? Vou pegar aqui mais uma questãozinha.
que aí a gente faz nossa última questão para a gente não se enrolar tanto. Então, ó, eu vou fazer com vocês essa 159 aqui. Né? Aí deixa eu ver, qualquer coisa eu peço outra. Aqui já tem rendimento. Ou qualquer coisa eu não peço nada não. Então, vou fazer 159 com vocês. Boa noite, Analice, tudo bem? A gente está estudando, revisando o conteúdo, na verdade matéria nova, né? A gente viu toda a parte de energia e agora a gente está começando a ver a conservação de energia. Ou seja, nós vimos que existem casos em que a energia ela não se conserva, ou seja, ela se dissipa, em outras palavras, você não consegue aproveitar ela. Por exemplo, quando tem o motor do carro. Né? Eu cheguei a falar isso quando a gente falou de temperatura. Né, que o álcool, né, ele tem ali um rendimento de uns 30%, ou seja, de toda a energia gerada pela queima do álcool, apenas 30% eu consigo aproveitar. Parte dessa energia ela vai embora, se dissipa. E essa energia que ela se dissipa, a gente chama ela de trabalho. Então, o que é o trabalho? O trabalho nada mais é do que uma comparação da energia inicial que eu tinha com a energia final que eu vou ter. Então, ela é a variação dessa energia. Em outras palavras, eu posso dizer também que o trabalho ele vai ser uma força vezes uma distância. Por exemplo, quando eu pego um objeto e empurro esse objeto ele vai ter uma velocidade inicial, uma energia cinética, só que em determinado momento ele vai parar. Por que ele vai parar? Ele vai simplesmente parar porque ele vai ter uma força de atrito. E essa força de atrito, ela vai exercer um trabalho, ou seja, ela vai roubar essa energia desse corpo. Então eu vou ter que a força vai ser essa força de atrito e essa distância vai ser o quanto ele andou. A mesma coisa acontece, né, que essa força ela pode acabar sendo uma força-peso, ou seja, ela pode estar relacionada com a massa vezes a gravidade. E é isso que a gente veio fazendo nesses exercícios. Vimos também que era potência. Cheguei a comentar um pouquinho com vocês quando a gente estava estudando a parte de termo. Que potência é o quanto de energia que eu vou conseguir liberar em um determinado intervalo de tempo. Em exemplo, a gente tem ali um carro 3.0. O carro 3.0 ele é muito mais potente do que 1.0 porque ele libera muito mais energia para o mesmo intervalo de tempo que o carro 1.0. Basicamente é isso. Então, o que a gente vai estar fazendo agora é exatamente essa questão aqui, ó, que é a questão 159. Então, o que ela diz ali? Deixa eu anotar aqui. 6.000 litros de água pura de densidade de 10.000 kg por metro cúbico foram bombeados na vertical para uma caixa situada a 4 metros de altura em 10 minutos. Qual é a potência dissipada pela bomba e o trabalho? Ou seja, é o mesmo exercício que a gente resolveu. Quem é meu trabalho? Meu trabalho é minha força vezes a minha distância. E quem vai ser, nesse caso, a minha força? Vai ser o meu peso, que é a massa vezes a gravidade. Só que repara que ele não deu massa, mas ele deu água em litros. Então, o que eu posso fazer? Eu sei o quê? Que 1 kg d'água é a mesma coisa que eu tivesse 1 litro de água. Ou, se você quiser, você pode tentar converter esse cara. Como que eu vou converter isso? É só lembrar o quê? Que 1 metro cúbico de água, pensa na caixa d'água. Minha caixa d'água tem 1 metro cúbico. Então isso significa o quê? Que ela vai ter 1.000 litros de água. Então significa o quê?
que 6.000 litros de água vão ter quantos metros cúbicos? Vão ter exatamente 6 metros cúbicos, né? Então, 6 metros cúbicos é igual a 6.000 litros de água. E aí eu vou fazer uma regrinha de 3. Ou seja, se 10 elevado a 3 quilogramas representa 1 metro cúbico, então, se eu tiver 6... se eu quiser saber então x, se eu tiver 6 metros cúbicos, quanto que eu vou ter de água? Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, eu vou obter o quê? Multiplicando o cruzado, eu vou ter x vezes 1, isso é igual, deixa eu botar x vezes 1, isso é igual a 6 vezes 10 elevado a 3. Ou seja, eu vou ter 6.000 quilogramas. Então essa vai ser a massa que eu vou ter de água. A partir daí, eu já consigo calcular a minha força-peso, ou minha força F. Minha massa é 6.000, minha gravidade é 10. Então esse cara vai dar 60.000 newtons. Qual é a altura que ele vai andar? A altura vai ser qual? Vai ser exatamente 4 metros. Então, deixa eu só realinhar aqui. Eu posso dizer então que o meu trabalho ele é igual a 60.000 vezes 4. Ou seja, aqui como está em quilojoules, né, eu vou ter 24, 1, 2, 3, 4. Ou, se quiser, quilojoules é 1.000 joules. Então, eu vou tirar 3 zeros. Então, 240 quilojoules. Repara que ele pede a potência e o trabalho. O trabalho é energia. Então, olha que eu tenho valor em watts e eu tenho valor em joules. Trabalho, ele é sempre dado em joules, porque é energia. Potência que é dada em watts. Agora sim eu vou calcular minha potência. Quem é a minha potência? Minha potência é a energia dividido pelo tempo. Então, repara que o tempo ele tem que ser dado em segundos. Então, se meu tempo ele é de 4 minutos, então, na verdade, ele é 4 vezes 60, 240 segundos. Então, quando eu for substituir esse cara aqui, eu vou ter, então, 240 dividido por 240. Então, isso aqui vai me dar 1 kW. Então, se a gente for tentar procurar aqui, são 10 minutos, acabei errando aqui. Achei que era 4 minutos, mas são 10. Então aqui na verdade vai dar 600. Então eu vou dividir esse cara por 600. Espera aí. (240) dividido por 600, posso cortar um zero. Vai dar 24 dividido por 60. Posso dividir por 4. Vai dar... ou dividir por 6. Vai dar 4 dividido por 10, que dá 0,4.
Então 0,4 kW. Então essa seria a potência dele. Então olhando os valores eu tenho 0,4 kW, 240 joules. Então minha resposta é a letra D. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ana que chegou agora. Milena. Alguma pergunta? Dúvidas? Conseguiu entender, Ana? Essa parte? Mesmo chegando atrasado? Conseguiu? Finalzinho dela? Show, que bom. Então, basicamente a gente termina por aqui. Eu vou ver se eu acho algum exercício, pelo menos, boto, sei lá, 1 ou 2 exercícios bem simplesinhos para vocês. Nada muito trabalhoso. Só pra gente constar aí, fazer a revisão. Acho que eu vou procurar um exercício aí qualquer. E eu boto aí pra vocês fazerem. Certo, gente? Perguntas? Então, nós terminamos por aqui.